Boa noite, alô rapaziada, boa noite, tô no ar, boa noite, seja muito bem-vindo ao Acabou a Brincadeira. Em nome de Aposta Ganha, você apostou no empate? Você apostou no empate? É, Aposta Ganha e o OneFootball, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Você já tem o OneFootball? Então baixe o aplicativo da OneFootball, todos os times, jogadores de gols, você vai ter detalhes da OneFootball desse jogo, os melhores momentos, nesse caso, os piores momentos do jogo, você vê também na OneFootball. E aposta ganha, OneFootball e aposta ganha, OneFootball. Olha, baixe o aplicativo da OneFootball, hein? Baixe o aplicativo da OneFootball, eu recomendo, é muito legal, é muito bacana. Você vai ver, por exemplo, os jogos da Bundesliga, do Campeonato Alemão, que são jogos muito melhores do que nós vimos hoje lá em Limeira, entre Internacional de Limeira e Corinthians, né? Muito melhores. Aliás, quero dizer a você o seguinte: você que pagou 120 pilas para entrar e para ver esse jogo, tem que ter o dinheiro de volta. 120 reais, né? O ingresso para o visitante. Tem que ter o dinheiro de volta. Jogo horroroso do Corinthians. Se apostou no empate, pelo menos se você apostou no empate e não aposta ganha, você ganhou uma graninha, né? E caiu direto no teu Pix. Se você apostou no empate, com o meu QR Code, você já ganha R$5. Aposta ganha mais canal do Cireto, você já ganha R$5. Olha, a coisa mais difícil do mundo hoje vai ser escolher o bola de prata, o bola de ouro, bola de lata, o bola de prata, o bola de ouro, bola de bronze e o bola de lata, que de maneira tradicional nós escolhemos aqui no Acabou a Brincadeira. Entrevista coletiva do Fernando Lázaro daqui a pouco aqui também. Quero ver qual vai ser a explicação do Fernando Lázaro. Jogo muito ruim, muito fraco, jogo horroroso. Eu sei que não é fácil ganhar da Internacional em Limeira, é sempre desculpa, é sempre difícil, mas não serve de desculpa, porque hoje o jogo foi muito ruim. Quero saber a sua opinião. Hoje é dia do corintiano desabafar. Tá? Hoje é dia de você, corintiano, desabafar. Ah, tudo bem, fez muitas alterações, o time que entrou em campo foi um time reserva, mas depois ele botou o time titular. Aliás, você que está chegando agora, o time do Corinthians que entrou em campo foi o seguinte, olha só a escalação do Corinthians que entrou em campo no esquema 4-3-3, para você que está chegando agora, para você que não viu o jogo. O esquema foi o seguinte, Cássio, 4-3-3, Cássio, Rafael Ramos, o português, Gil, que aliás é horroroso o Rafael Ramos, né? Muito ruim. É muito ruim o Rafael Ramos. O Gil, Bruno Mendes, na verdade, foi Bruno Mendes e Gil, né? Tem uma inversão aí, o Bruno Mendes jogou pela direita e o Gil pela esquerda. E o Matheus Bidu, achei fraco o Matheus Bidu. Depois eu vou ouvir o Thiago Lima. O Thiago Lima tá conosco também no Podcast Mão, em 2 canais hoje simultâneos. Canal do Cereto e Podcast Mão. O Duqueiroz, de primeiro volante no primeiro tempo, depois o Cantígio inverteu com o Duqueiroz e o Juliano. O Juliano foi muito mal hoje também. O Romero, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Esse é o time do Corinthians. Depois o Fernando Lázaro fez as alterações no segundo tempo. Entraram os jogadores considerados titulares. Entrou o Fagner, o Adson, o Renato Augusto. Mas não aconteceu o Fábio Santos, mas não aconteceu o Rony, né? Ele fez as 5 alterações, mas não aconteceu absolutamente nada. Podcast Mão e canal do Cereto, ambos juntos, vamos colocar o Thiago agora aí na parada. Alô, Thiago Lima, boa noite. A tua impressão do jogo, Thiago, vai ser duro hoje escolher, eu diria para você, o bola de lata. Vai ser duro escolher o pior em campo e também o melhor em campo, hein? Vai ser difícil. Hoje vai ser uma dureza, meu caro Thiago, boa noite. Boa noite, Cereto, galera aí do Podcast Mão, canal do Cereto. Já vamos chegando aí, dando um like para levantar essa live, trazer a galera pra gente bater as nossas metas aqui. Se inscrevam, que é de graça. Sorriso tá amarelo, Cereto, tá difícil. Se der pra gente mudar essa premiação para os piores e os menos piores, vai ficar mais fácil, porque que sábado melancólico esse jogo, Cereto. Olha só, eu participo de um grupo de corintianos e o pessoal tá respondendo aqui, ó. Hoje não tivemos acertadores no bolão. Olha só, ninguém apostou no 0-0 no bolão. Não sei se você no Aposta Ganha, por acaso, apostou. Você em casa que apostou no Aposta Ganha, pode ter ganhado, porque 0-0, ou seja, ninguém imaginava, o pessoal tá falando aqui no bolão, ninguém imaginava um 0-0 em Limeira. É claro que o Corinthians jogando contra a Internacional,
de Limeira, em qualquer que seja o lugar, o Corinthians vai ser o favorito. Mas ninguém imaginava um futebol tão ruim do Corinthians. O Corinthians até agora jogou 3 partidas do Campeonato Paulista. Perdeu para o Red Bull Bragantino no primeiro jogo, um jogo horroroso, tomou um passeio do Red Bull Bragantino. O Corinthians, no segundo jogo, venceu a equipe do Água Santa, foi muito bem o Corinthians, mas o Água Santa é um time muito fraco no campeonato. Né? Ganhou de 3-0 o segundo jogo. E agora empatou com a Internacional em Limeira, a Internacional que tinha perdido o primeiro jogo para o São Bernardo, em casa, em Limeira, e depois venceu a equipe do Mirassol fora de casa. Dá para dizer o quê? Que a campanha do Corinthians até agora é uma campanha razoável, que o futebol do Corinthians é um futebol razoável, é um futebol regular, é uma campanha regular, ou o futebol do Corinthians até agora apresentado nesses 3 primeiros jogos pelo pacote é um futebol ruim, Thiago? Muito ruim, Cereto, estou preocupado. A gente já sabia que o Corinthians realmente não tem um bom time de reserva, que o elenco ali falta, tem muita deficiência, mas hoje eu fiquei mais preocupado. Eu até pensei, eu tinha falado, o Corinthians num jogo desse tem ganhar de 3-0, a situação do gramado estava muito ruim, mas fiquei muito preocupado quando a gente não tem Fagner, quando o Matheus Bidu. De verdade, as minhas perspectivas aí pro elenco do Corinthians estão bem difíceis quando a gente não tem os principais em campo, e quando eles entraram depois também acabaram não dando a resposta, viu? Olha só, deixa o seu like, vamos tentar aqui subir essa live. Eu sei que tá complicado hoje porque o torcedor corintiano quer mais sabe, é que tudo se exploda hoje, né? Sábado à noite era para o torcedor corintiano ter uma vida mais tranquila, era para o torcedor corintiano estar comemorando essa vitória, e o torcedor corintiano, olha só, o Felipe Palmaca, Ceretinho, o Corinthians só joga bem em casa, péssimo. Pois é, isso já vem de um certo tempo, não é exclusividade do time do Fernando Lázaro, né? Já vem de um certo tempo, com o Silvinho também era assim, com o técnico português também era assim, o Corinthians não conseguia jogar bem fora de casa. Deixe o seu like, rapaziada, e comente e fale de onde você está falando, tá? Mande um comentário, deixe o like e fale de onde você está falando. Porque você deixando o seu like, compartilhe a live também. Você deixando o seu like e compartilhando a live, mais gente do YouTube vem assistir a live simultaneamente, e isso é importante. Thiago, só joga bem em casa. Por que só joga bem em casa o Corinthians? Eu também queria tentar entender, Cereto. Eu entendo que com a torcida, na própria Arena Corinthians, está mais acostumado com o gramado na Neoquímica Arena, tem vários fatores, mas o Corinthians não pode cair tanto de nível quando sai de casa. Isso era um problema crônico na temporada passada, a gente criticou muito, tivemos problemas com os clássicos e com os jogos fora de casa. O Corinthians era um leão em casa e um gatinho fora. Parece que o problema continua. O que está acontecendo, eu gostaria de saber, porque eu não sei identificar por que cai tanto nível quando a gente joga fora de casa, Cereto. E eu tô vendo aqui nas redes sociais, muita gente já cornetando o Fernando Lázaro, é sempre assim, quando o time não ganha, o técnico é cornetado. Professor Flávio, sempre conosco, compartilhe a live aí, professor Flávio, deixe o seu like. Professor Flávio também, o professor Flávio é sócio do canal do Cereto, quem é sócio do canal do Clube de Membros tem prioridade, quem manda o superchat também tem prioridade hoje aqui nos comentários. Poupar, devemos colocar os melhores. Casou, muda. Essa visão do Lázaro eu não gosto. Bom, é o começo do campeonato. Na terça-feira o Corinthians já vai ter o jogo contra o Guarani, e depois no final de semana é o jogo contra o São Paulo. No domingo contra o São Paulo. Imagino que a maior preocupação seja o jogo contra o São Paulo, e por isso ele está fazendo esse rodízio no começo do campeonato e poupando alguns titulares. Para você que está chegando agora, a escalação que o Corinthians entrou em campo, repetindo a escalação, bota aí, Tom, que o Corinthians entrou em campo no 4-3-3, fazendo novamente uma alteração tática, né? Os 2 primeiros jogos, o Corinthians jogou no 4-4-2, hoje o Corinthians jogou no 4-3-3, com o Cássio, o Rafael Ramos, o Gil, o Bruno Mendes e o Gil, na verdade, né? Há uma inversão ali, e o Bidu na esquerda. O Duqueiroz de primeiro volante, depois no segundo tempo, já no finalzinho do primeiro tempo, o Cantígio foi para primeiro volante, o Juliano daí saiu da esquerda e foi para a direita, mas jogando ali como meia, Romero aberto na direita, Roger Guedes na esquerda e o Yuri Alberto de centroavante. Aí eu também não entendi muito, porque o Fernando Lázaro nos 2 primeiros jogos jogou com 4-4-2.
E no segundo jogo deu certo, né? O primeiro jogo foi horroroso, mas o segundo jogo deu certo. Não imaginava que ele mudasse o sistema de jogo, mas ele mudou, além dos jogadores, mudou também o sistema de jogo para essa partida. Isso pode ter contribuído para a queda de rendimento. O que é que você acha, Thiago? Eu acho que pode ter contribuído sim um pouco, Cereto, mas também não tanto a ponto da gente ver um futebol tão abaixo do que a gente esperava. E realmente eu acredito ainda que esse problema do nosso elenco aí, reserva, não ter o mesmo nível do titular, também afetou bastante, viu? Vamos lá, rapaziada, deixa o comentário, compartilha a live, deixa o like, você ainda não deixou o like, pode voltar para Caton. Uma vergonha esse time, esse treinador, nem para disputar o Paulista com esses times pequenos. Imagine no Clássico, se não contratar... Bom, que é contratações. Por falar em contratações, o Corinthians está aguardando o desfecho da contratação do Matheus Pereira. O Matheus Pereira já disse sim. Eu coloquei mais cedo um vídeo para você pode assistir o vídeo. O Matheus Pereira já disse sim. Falta o Al Hilal liberar. Numa dessa, além do Matheus Pereira, tem que trazer mais gente, hein? Porque só com o Matheus Pereira não vai resolver, hein, Thiago? Não vai resolver não, a gente vai ficar com problema ali no meio campo também para construção, precisa do Felipe Coutinho, ou se não for o Felipe Coutinho, vamos precisar de mais um cara aí para ajudar nesse meio campo. O Juliano não consegue fazer essa função e vai ficar esse problema. Então a gente tem que pensar que a gente tem muitos jogadores aí acima de 30, se a gente for nessa pegada de fazer esse rodízio, vamos precisar melhorar esse elenco, Cereto. Pega aí as fotos do Matheus Pereira, então, que eu vou trazer mais informações do Matheus Pereira. E o Anselmo, o elenco do Corinthians é fraco, não tem reservas à altura, é uma piada, essa diretoria não enxerga mais nada, precisa contratar jogadores de qualidade para reserva. E bota aí a manchete, Tom, Matheus Pereira disse sim. O sim de Matheus Pereira, Matheus Pereira disse sim. Foi a manchete que eu botei mais cedo. Cadê? Tem a capa aí, Tom? A capa do Cereto News? Mais cedo eu coloquei no Cereto News. Olha o Rafael Freitas, zoaram o Flamengo por ter empatado contra o Madureira. Por ter empatado, perdão, contra o Madureira. O Timão empata com a Inter. A diferença é que sabemos que para o Flamengo, que o Flamengo vai ganhar títulos. E o nosso Corinthians está dando vexame em campo. Ô, gente, vamos esquecer o Flamengo, não é? Vamos esquecer o Flamengo, vamos pensar no Corinthians. Olha só, sim, Matheus Pereira disse sim. Agora falta o Hilal. É claro que é uma parte importante do negócio, né? Porque, afinal de contas, pode manter a capa, Tom. Porque, afinal de contas, é uma parte fundamental do negócio, né? Que o Al Hilal, se o Al Hilal não liberar, não tem jeito. Aliás, Al Hilal não, é Al Ali, né? Ou é Al Hilal? É o Al Hilal, né? É o Al Hilal. Eu sempre confundo os dois aqui. Mas é o time que vai disputar o Mundial de Clubes com o Flamengo. É o mesmo time do Michael. Se ele não liberar, aí não tem negócio. É Al Hilal, Matheus Pereira. Se não liberar, não tem negócio. Mas entre Matheus Pereira e Corinthians, já tá tudo acertado. O Corinthians vai pagar algo próximo de R$1,5 milhão para o Matheus Pereira, isso envolvendo salários, bônus, metas, premiações, etc e tal. Só que o Al Hilal teria que pagar o resto, porque lá ele ganha mais do que R$3 milhões. Então, até estão discutindo nos bastidores uma possível rescisão de contrato, algo que eu acho que não vai acontecer, e aí o Corinthians quer por empréstimo. De qualquer maneira, por que o sim é importante? O Matheus Pereira dizer sim é mais do que a metade do caminho andado, né? Porque outras equipes estão disputando o Matheus Pereira. A principal delas, o Botafogo, né? Que fez uma proposta também muito forte. O Vasco, os dois times têm uma SAF por trás, têm investidores por trás. O Cruzeiro também tem interesse, mas o Cruzeiro tem o Ronaldo. Numa dessa, o Cruzeiro pode abrir a preferência para o Corinthians contratar. Nós sabemos da parceria que o Ronaldo tem com o Corinthians. Então, o Matheus Pereira disse sim ao Corinthians, Thiago. Eu acho excelente, se der certo, é uma carência que a gente tem no elenco, precisamos, vai cair como uma luva, é caro, Cereto, é caro, mas gol custa caro e qualidade custa caro no futebol moderno. Então o Corinthians, para poder competir aí com quem tá hoje na primeira prateleira de elenco, vamos deixar bem claro que é elenco, não tô dizendo que o Corinthians não está na primeira prateleira, a gente precisa realmente fortalecer o elenco e não só o Matheus Pereira, ainda acho que precisava pelo menos de mais uns 2, viu? Vamos lá, rapaziada, deixa aí o seu like, vamos tentar chegar pelo menos nos 1.000 simultâneos. Volta pra cá, Tom.
Vamos tentar chegar pelo menos nos 1.000 simultâneos. O Matheus Pereira disse sim. Daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro. Já tem gente pedindo aqui o Dorival Júnior para trazer o Dorival Júnior. O pessoal tá bravo com o Fernando Lázaro. O Diego Miguel tá dizendo assim: vocês acham que dá para jogar o Yuri, o Romero e o Roger Guedes juntos? Pois é. Nessa formação no 4-3-3, acho que o Yuri Alberto ele fica muito sozinho. O Roger Guedes e o Yuri Alberto, os dois juntos no 4-4-2, no segundo jogo, né? Porque no primeiro jogo não deu certo. No segundo jogo contra o time do Água Santa, deu muito certo. Foi bacana. Agora, não sei. O próprio Fernando Lázaro disse que não tem um esquema da preferência, que ele vai alternar o esquema de acordo com os adversários. Mas imagino que uma hora ele vai ter que encaixar um esquema, definir por um esquema e botar a escalação que ele acha ideal, né, Thiago? Eu acho sim, hoje até fiquei surpreso de ver o Corinthians entrando no 4-3-3, porque a gente viu e gostou daquele 4-4-2 no último jogo, o mais clássico, então achei que o Corinthians ia dar um segmento para começar a entrosar. Até o próprio Yuri comentou que estava se adaptando a essa nova formação tática, e de repente muda de novo, fica muito complicado, né? A gente já está recomeçando o jeito de jogar, se ficar trocando toda hora vai ser difícil. Eu entendo que a gente tem que ter variação, uma ou outra, mas de repente firma uma e depois vai inserindo as variações aos poucos, Cereto. Exatamente, muita gente comentando, muita gente chegando. Vamos lá, rapaziada, deixa o seu like, compartilha a live. O pessoal não gostou muito, por exemplo, o Douglas da Rosa não gostou muito da atuação do Matheus Bidu. Eu também não gostei nada da atuação do Matheus Bidu, esperava-se mais dele. É um lateral mais ofensivo, mas em relação, por exemplo, ao Piton, né? Ao Piton, não mostrou mais futebol do que jogava o Piton. Né? Se tanta gente criticava o Piton, que aliás foi muito criticado na estreia do Vasco, né, contra o River Plate, não vi o Matheus Bidu fazendo um bom jogo hoje, e aí ao ponto de que no final do jogo o Fernando Lázaro teve que colocar o Fábio Santos de novo. Quer dizer, reclama. A gente reclama do Fábio Santos, mas não tem outro, o Thiago. Não tem, e hoje ficou mais claro que não tem mesmo, Cereto. Eu fiquei bem com uma impressão negativa com relação ao Bidu, porque ele não, parece que sentiu o peso da camisa, não sei se ainda, pode ser que melhore nos próximos jogos, conforme fosse sentindo mais à vontade, mas fiquei até com a dúvida, falei, será que o Corinthians não fez a negociação só por dinheiro? Porque compra um bem mais barato, vende, põe um dinheirinho em caixa, porque ele não deixou a gente falar aquela coisa, não fiquei com saudade nenhuma do Piton, na verdade até fiquei com saudade do Piton pelo que ele jogou hoje. Vamos lá, rapaziada, deixa o like, já deixou o like, compartilha a live, vai respondendo aí o que você achou do jogo. Não ganhar do Inter de Limeira, vai ganhar título onde? O Zetim Balduino tá respondendo, tá bravo. A questão da Inter de Limeira. Quem foi o melhor jogador em campo? Hoje vai ser duro votar no melhor jogador em campo. Vamos subir, vamos tentar. Pelo menos 1.000 simultâneos, você me ajuda? Vamos lá, traz comigo, traz a live comigo, vamos lá, rapaziada. O Marcos José Franco, esse Bidu, fosse bom, ficava no Cruzeiro. Será? O Gil muito lento. Achou que o Gil estava muito lento, mas o Gil, eu acho assim, a gente cobra a velocidade do Gil, é algo que o Gil nunca teve na carreira. O Gil não é um jogador veloz. Eu acho que não é uma questão de estar ou não estar bem fisicamente, né? O Gil é uma questão de característica. Ele nunca foi um jogador veloz, Thiago. Nunca foi, até uma crítica que eu sempre faço nas lives, eu acho que a zaga Gil com o Balbuena não funciona, eu gosto quando tem o Bruno Mendes, como teve hoje, porque ele é mais rápido, e o Gil sempre foi esse zagueiro grandão, mais pesadão, então não dá pra gente cobrar uma coisa que não é nem a característica física dele, então o Gil é isso aí mesmo. Sereto, tô começando a achar que o melhor esquema é contratar um técnico, por enquanto não temos, empatar com a Inter e com o Cássio, tendo que trabalhar da forma que trabalhou é preocupante. O Cássio fez uma defesa só, gente, né? O Cássio fez uma defesa. Também não vamos dizer que a Internacional jogou alguma coisa. O Corinthians, o jogo foi horroroso. O jogo foi nota 0, né? Mas não dá para dizer que o Cássio fez grandes defesas. O Cássio fez uma boa defesa no primeiro tempo. O problema é que o goleiro adversário não fez defesas. Embora o Corinthians tenha criado... No segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouco, até porque piorar em relação ao primeiro tempo era difícil. O Roger Guedes, eu acho que foi o jogador que mais tentou pelo lado do Corinthians. Pelo menos tentou alguma coisa, porque o resto... E não chegou uma bola limpa pro Yuri Alberto, hein?
O Yuri Alberto não teve uma bola limpa, só teve bola quadrada no pé dele, Thiago. Concordo, eu vi eles tentando, tanto o Roger quanto o Yuri jogar, mas a gente também tem que dar uma ponderada, que eu também falei, tô dando tanta pancada, mas vamos dar uma ponderada. O gramado tava tão ruim que vários passes entre Yuri e Roger não chegaram porque a bola quicava e não tinha velocidade, Sereda. Vamos pedir para deixar o like aí, rapaziada, em relação ao Matheus Pereira, todo mundo perguntando sobre o Matheus Pereira, vamos lá, deixa o like aí, deixa o like, pede pro povo deixar o like, Tom, que a hora que você pede, o povo gosta, entendeu, Tom? Isso, Tom. A hora que você pede é que o povo gosta. Compartilha a live, deixa o like e pra gente tentar chegar aos 1000 simultâneos, pelo menos aqui nessa live. O torcedor tá de com dor de cabeça. Sabadão à noite, o cara falou, quer saber o seguinte? Eu vou fazer outra coisa. E quem pagou 150 pilas pra assistir ao jogo do Corinthians contra a Inter de Limeira em Limeira, tem que pedir o dinheiro de volta. Já pagaram 100 conto, mais de 100 conto para assistir o jogo contra o Red Bull em Bragança Paulista. O ingresso tá muito caro, gente. Tem que olhar pro povo, não pode cobrar esse absurdo. E agora cobraram 150 pau, 120 pila para... Eu nem sei quanto é que foi o público, mas com certeza com mais de 10 mil pessoas. Só que daí tem que devolver o dinheiro, porque o futebol não foi apresentado pelo time. O futebol foi horroroso. Tem gente reclamando aqui de um pênalti em cima do Romero. Eu achei até que ele foi puxado sim, mas não merecia dar um pênalti pro... Corinthians não jogou nada, né? Não merecia. O Fabinho Silva, quem eu acho que foi mal foi o Rafael Ramos, que não fez ultrapassagem em nenhuma jogada de linha de fundo. Fabinho Silva, Rafael Ramos é candidato a bola de lata. Rafael Ramos, mais uma vez, não jogou nada. O português é muito fraco. É uma herança do técnico português, o lateral direito português, o Rafael Ramos. Ele é reserva do Fagner, mas a hora que precisar jogar, a gente já viu isso no ano passado. Não joga nada, o lateral direito, o Rafael Ramos. Ah, mas é um bom reserva. Não é bom reserva. Né? Não é. Não joga absolutamente nada. É melhor você botar o Bruno Mendes ali de lateral direito, improvisado, do que você botar o Rafael Ramos, ô Thiago. Concordo, Sereto. O Bruno Mendes, ele pelo menos tomou conta do recado, foi bem defensivamente e segurou o Rojão quando fez ali improvisado a lateral direito. Rafael Ramos hoje foi uma decepção novamente para mim. Ele fez um primeiro jogo no Corinthians, quando ele chegou, que eu me empolguei. Falei, pô, finalmente vamos ter um reserva pro Fagner legal, que vai segurar a onda ali. Não vai ser o mesmo nível, mas é aquele cara, você tira um cara nota 9, cai pra um cara nota 6, tá bom, nota 7. Mas aí depois, uns tempos pra cá, Rafael Ramos caiu muito o nível, não tá mais se encontrando em campo, e é uma coisa muito preocupante, porque tá aí jogando no Corinthians não sei mais quanto tempo, mais uma vez a gente sofrendo. Quando o Fagner não joga, o Corinthians cai muito de nível, já lembrando que o Fagner jogou muito no outro jogo, né? Sereto, o elenco do Corinthians é muito fraco ou são os jogadores que jogam sem raça? Ó, eu acho o seguinte, o elenco do Corinthians mais uma vez mostra que não tem elenco. Né? A gente tem repetido aqui algumas vezes, é a minha opinião. Se você escalar o Corinthians ideal, o Corinthians de 1 a 11, né, os 11 titulares, eu acho que o Corinthians tem um bom time que pode ser campeão paulista e pode brigar pelos títulos que vai disputar. O problema é que não tem elenco, e aí se machuca jogador, se o jogador é suspenso, num campeonato mais longo como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, aí fica mais difícil, fica complicado. É por isso que o Corinthians precisa trazer jogadores. Né? Você olha para o banco, tem o Romero, o Romero foi o Romero, mais uma vez, né? O Romero é isso aí, gente, não vai ser mais do que isso, né? O Romero, quando muito, vai mostrar raça, vai mostrar vontade, vai mostrar correria. Técnica, o Romero não tem. O Rony, acho até que entrou bem no jogo hoje. O Rony é um jogador, mas que também vai mostrar raça, vai mostrar correria, porque não tem técnica. O Matheus Bidu, o cartão de visita foi péssimo hoje do Matheus Bidu. Né? Você vê na hora de mexer no ataque, ele não tem jogador para mexer no ataque. Porque se você não tem... o Yuri Alberto teve que jogar os 90 minutos, porque se sai o Yuri Alberto, quem é que ele tem que botar? Ele tem que botar o Júnior Moraes. E aí cai demais, né? Os danos morais, como diz o podcast Mão. Os danos morais, aí cai demais a qualidade. A questão é essa. Se não joga o Renato Augusto, tem que jogar o Juliano. O Juliano, eu acho que é um reserva de qualidade, mas comparado ao Renato Augusto,
Por isso a importância de você contratar reforços, como o Matheus Pereira, por exemplo, que já disse sim ao Corinthians. Você que está chegando agora, o Matheus Pereira já disse sim ao... Bota de novo a foto do Matheus Pereira aí, Tom. Me dá uma boa notícia, bota fotos do Matheus Pereira aí, Tom. Vamos lá, Tom. Mais rápido, com mais velocidade, com mais agilidade, com mais alegria, com mais emoção. O Tom tá para baixo hoje. O Tom desapareceu. Mas, Thiago, quero que você fale um pouco do elenco do Corinthians. Bom, Cereto, o elenco do Corinthians hoje, assim como no primeiro jogo, eu acho que acendeu novamente aquela luzinha vermelha lá da preocupação dentro da sala do Duílio, porque mostrou, a gente tem bons jogadores, a gente tem um time, né, os 11 que entram em campo, que pode ser um time competitivo, bem armado, entrosado e tudo mais. Mas mostrou um problema, como você acabou de falar. Yuri Alberto foi obrigado a jogar 90 minutos. Se não tem o Yuri Alberto, vai ser o Júnior Moraes / Danos Moraes. O que a gente vai fazer? Não tem como. E a gente tá com uma deficiência. Tá, o Yuri Alberto é jovem, ele pode até segurar mais a onda. Agora, meio campo, como é que a gente vai fazer? Renato Augusto já é certo que ele não vai jogar todos os jogos. Vai entrar assim um pouquinho e antes ainda pode ser que ele jogue nos jogos que ele esteja presente e não fique os 90 minutos. Então a gente tem deficiência no meio campo, deficiência na lateral esquerda, porque para mim o cartão de visita foi muito ruim também do Bidu. Na lateral direita, Rafael Ramos, ele não aguenta o tranco. Então a gente já tem duas laterais, temos o meio de campo, faltaria mais algum reforço no ataque, faltaria um ponta direita ali. O Romero, para mim, não era para ter voltado para o Corinthians, ele é fraco tecnicamente, é raçudo, mas ele tá mais velho, e quando ele jogou e foi bem no Corinthians, ele estava inserido num contexto de um time super entrosado que jogava bem, e a gente sabe que quando o time joga bem, ele eleva o potencial no jogador mediano, que é o caso do Romero. No momento que a gente tá agora, eu acho que ele não vai se destacar tanto assim. E além do mais, na zaga também, o Gil já tá ficando já mais devagar, um pouco mais velho, complicado, Cereto. Eu acho que a gente precisaria, no mínimo aí, para começar a brincar, pelo menos 4 reforços, viu? É por isso que eu acho que não dá para cobrar o Fernando Lázaro. O Diego Miguel faz essa pergunta. E você, Diego Miguel, que é membro sócio aqui do canal do Cereto, quem é do clube de membros do canal do Cereto, tem a prioridade nos comentários, como o Diego Miguel aqui, ó. Vocês estão confiantes no trabalho do Lázaro? Eu ainda tenho confiança. E continuo dizendo que acho que o Lázaro tem que ter como voto de confiança pelo menos o Campeonato Paulista, né? Pra gente saber o que vai acontecer. Agora, até lá, se não mostrar a evolução, se até o fim do Campeonato Paulista não mostrar a evolução, claro que o Corinthians vai ter que se mexer. Mas eu acho que o Lázaro, por exemplo, no segundo jogo, contra o Água Santa, ele já mostrou que tem ali repertório, ele mostrou que quando o time tá inteiro, quando ele tem todos os titulares, ele pode fazer alguma coisa diferente. Mas hoje, o time estava muito mexido, ele não pôde escalar aqueles que ele gostaria de escalar. Jogo horrível, não temos elenco, não consigo visualizar perspectivas de título esse ano, tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Duarte. Deixe o seu like, rapaziada, compartilhe a live e participe aqui do canal do Cereto, mande aqui de onde você está falando e mande o seu comentário, tá? Mande de onde você está falando e mande também o seu comentário. Daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro. Fabinho Silva é o mais novo membro do canal. Muito obrigado, Fabinho Silva. Faça como o Fabinho Silva. Seja membro do canal você também. Desde 2000... Olha o Lucas Jesus entrando aqui. Luquinha, desde 2017 não é mais prazeroso ver um jogo do Corinthians. Olha, opinião polêmica do Lucas, hein? Desde 2017 não é mais prazeroso, ou seja, na opinião do Lucas, a última vez que o time do Corinthians dava prazer de ver jogar, era bonito de ver jogar, era o time de 2017 comandado pelo Fábio Carille, que foi campeão paulista, campeão brasileiro, né, em 2017. É triste, sim, sou um crítico veemente, mas só porque quero meu Coringão de volta. Será que ele está exagerando ou é uma opinião a ser respeitada? Aliás, todas as opiniões são passíveis de serem respeitadas. É uma opinião... Gostou da opinião do Lucas Jesus ou acha que ele está exagerando, do Luquinha? Bom, Cereto, se a gente for partir do princípio que a gente já está na fila há 3 anos que o Corinthians não ganha título, realmente complica, né? O Corinthians ele construiu uma história na última década de muitas vitórias, de um time consistente defensivamente, que sempre estava ali figurando em finais de campeonato. Então, eu concordo,
com o Luquinhas, assim, eu ainda seria menos tempo, tive mais prazer de ver o Corinthians do que ele em alguns últimos tempos aí, chegamos numa final de Copa do Brasil ano passado, mas que realmente alguma coisa precisa melhorar nesse planejamento, principalmente acho que o Corinthians, na sua estrutura, não só na forma de jogar, ele se perdeu, na forma como vem de jogadores também precisa melhorar a base, tanta coisa, mas a gente realmente está numa situação complicada, se a gente não mudar essa rota e não corrigir, vai ser complicado ver o nosso amigo sentir prazer em assistir o Corinthians novamente. Lázaro não tem nada a ver com a má atuação do time, uma derrota e um empate, acho que os jogadores do Corinthians. Tem que cobrar os jogadores do Corinthians, segundo o Alex Pimentel. Falta raça da parte deles para dar para se entregar mais. Também acho que tem que se entregar mais, tem que ter mais raça dentro de campo. O Alex fala de Alagoas União dos Palmares. Alô, Alagoas, muito obrigado pela sua audiência. E o Reginaldo concorda mais ou menos aqui, dizendo, olha, Reginaldo de Sumaré, interior de São Paulo, pertinho ali de Campinas, obrigado, Reginaldo. Faz uns 4 anos que o Timão fora de casa é medíocre, vergonha fora de casa. É o que eu tô dizendo, não é exclusividade do Fernando Lázaro, sei lá o que acontece fora de casa. Dentro de casa, a gente sabe que a torcida empurra, ou seja, o Corinthians é muito forte dentro de casa, o Corinthians não perde dentro de casa, com raras, é muito difícil o Corinthians perder em casa. Mas fora de cá, até porque no final de semana vai pegar o São Paulo fora, hein? Aí perder um clássico pro São Paulo não vai ser engraçado. Não seria engraçado perder um clássico pro São Paulo, meu caro Thiago. Bom, aí já acho que balança muito o Lázaro se ele perder esse clássico. O Corinthians está jogando tão mal como jogou hoje, se continuar indo mal, não criando consistência nos próximos jogos e tomar um sufoco e perder no dia 29, vai ser uma pressão que eu não sei se ele consegue aguentar, ou mesmo do Willis. Se ele tentar segurar, vai ser muito difícil. Eu sempre falei, vão colocar um treinador que é um cara bacana, é talentoso, mas não tem essa cancha. Se tomar fumo nos clássicos, se não chegar pelo menos na final do Paulista, ele não aguenta seguir na temporada. Boa noite, Sereto. 30 dias de férias, 25 dias de treinamento, 3 jogos do Paulistão e já está tendo revezamento. Sereto, no Corinthians está uma várzea. José Antônio Toneleto. O Lázaro vai ter que explicar isso na entrevista coletiva. Deixa o seu like, rapaziada. Vamos subir essa live aqui para tentar chegar pelo menos nos 1000 simultâneos. Estamos com o podcast Timão, do nosso Thiago Lima, conversando conosco aqui. Realmente, o pessoal tá bravo aqui com o Corinthians. O Carlos Eduardo Duarte tá pedindo like aí, nação. Vamos lá, rapaziada. O corintiano tá de cabeça inchada, o corintiano tá bravo, o corintiano tá puto da vida, essa é que é a verdade. Para falar o português claro, Thiago, não tem outra palavra. O corintiano tá puto da vida, essa é que é a verdade. Ah, isso é verdade, Sereto, porque com todo respeito ao Inter de Limeira, o Corinthians tem um investimento, mesmo com seu time reserva, muito maior. Jogando fora de casa, o gramado estava ruim? Sim, mas poderia ter rendido mais. Aí eu tenho certeza que todo torcedor tá pensando agora, cara, se nós estamos jogando assim, desse jeito, contra o Inter de Limeira, o que vai ser da gente na hora que for pegar o Palmeiras, na hora que for pegar o São Paulo jogando no Morumbi, que a gente não ganha há 5 anos, aí o pessoal vai dormir com dor de cabeça e com razão, e eu também, viu, Sereto? E você também, com certeza, que você também, olha só, e eu também hoje eu vou dormir puto. João Tadeu Marcos da Silva, estávamos com um técnico mentiroso e traidor e suportamos. Ele até o último jogo. Vamos ter paciência e deixar o Lázaro trabalhar, tá pedindo paciência aqui o João. O Fabinho Silva, sócio membro do canal, olha, acho que o Fernando Lázaro não tem tanta culpa. Faltam peças de reposição de jogadores de qualidade. E a Ângela tá chegando aqui conosco, a Ângela sempre com a gente. Obrigado, Ângela. Boa noite. Tô achando que os jogadores estão perdendo o encanto com o Lázaro. O cara não sabe montar um time. Ele era analista de sistema, é nerd. Você vê que cada um tem uma opinião e é legal justamente por isso, porque cada um tem uma opinião. Agora, olha, tem mais gente virando membro aqui, hein? O Elaino Bernardino, mais novo membro do canal tem prioridade aqui nos comentários, hein? Seja membro do canal você também. Já deixou o like? Deixa o seu like, daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro. O que será que o Fernando Lázaro vai dizer? O André Luiz, por exemplo, tá bravo com o Fernando Lázaro. Ah não, tá bravo com o Corinthians, né? Fraco fora de casa. O André Luiz, na verdade, é Flamengo, tá tirando uma, hein? Rubro-negro na live. Tá tirando uma com a nossa cara. E aí nós somos obrigados a isso, né?
somos obrigados a ouvir rubro-negro na nossa live, tirando uma com a nossa cara. Esse é que é o problema. O Luquinha entra com mais uma opinião aqui importante. O trabalho, o esporte e a vida é sobre confiança. Mais do que uma opinião, é uma reflexão. O Corinthians, enquanto time, nestas últimas temporadas, parece ser uma agremiação sem identidade e que não acredita em si próprio. Olha só, eu diria que o Corinthians precisa ir para o divã, segundo essa reflexão do Lucas Jesus. É caso de psicologia, de psicanálise, de terapia? O Corinthians é um caso de terapia? Tem que passar por uma sessão de terapia o Corinthians, meu caro? É mais cabeça ou o negócio é futebol mesmo? Eu acho que também um pouco a gente tem que colocar, viu, Cereto, nas mudanças de rota que o Corinthians teve, e na minha opinião foram incorretas. Vamos lembrar lá atrás, eu tenho a minha opinião formada sobre isso. E eu lembro até hoje nos Donos da Bola, quando o Carille foi demitido, depois o Corinthians tomou um fumo do Flamengo. O Carille estava fazendo um bom trabalho, o Corinthians estava no G4 do Brasileirão e o Veloso falou: vocês vão sentir saudade desse cara e não vai demorar. Começou a moda de que tinha que jogar desse jeito, futebol, que o Corinthians era muito defensivo. Depois disso aí, o Corinthians nunca mais encontrou o seu rumo novamente. A gente não pode construir uma identidade de um time durante uma década e depois achar que a gente vai mudar as coisas do dia pra noite. Nós estamos sambando entre treinador, jeito de jogar e não se acha. Então eu acho que a diretoria precisa decidir o que ela quer. Não dá pra você ter um treinador num ano que joga 4-3-3, depois você, agora é o Tite 2.0, aí depois se não der certo, vamos tentar trazer o Tite, aí se o Tite não vier, aí traz o Dorival. O Corinthians precisa colocar um rumo, seguir em frente, dar continuidade pra gente voltar a ser vitorioso e planejar o elenco, as contratações também de uma forma mais correta, Cereto. É um jeito, isso é uma discussão muito interessante. É o Anderson Cardoso. Renato não jogará todos os jogos. Como resolver isso? Contratando alguém para jogar no lugar do Renato, porque ele realmente não vai jogar todos os jogos. Essa questão é muito interessante, porque o Corinthians construiu a sua história vitoriosa recente, né? Porque o Corinthians tem uma história vitoriosa, mas os títulos de 2008 para cá, os títulos foram conquistados com uma base e um jeito de jogar criado pelo Mano Menezes. Depois, quem deu sequência foi o Tite. Depois, quem deu sequência foi o Fábio Carille. Voltou o Mano Menezes, voltou o Tite, voltou o Fábio Carille. E o Corinthians conquistou títulos importantes com esses 3 treinadores citados. E com um jeito de jogar muito parecido, ou seja, forte na defesa, né, muito forte na defesa, priorizando a defesa, até com futebol feio, com exceções de 2015, 2017, né, com exceções, mas com um futebol que não a prioridade não era tanto a beleza do futebol, mas eram os resultados. E o Corinthians foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, jogando desse jeito, né? E, de repente, o Corinthians resolveu que precisava jogar um futebol ofensivo, precisava mudar. E depois que o Corinthians tentou mudanças, né, tentou ousadias, tentou inventar a roda, o Corinthians não conseguiu correr atrás do próprio rabo, né? O Corinthians ficou correndo atrás do próprio rabo e não conseguiu retomar aquele período vitorioso. Acho que mais do que técnico, e acho que o Thiago mata a charada, o importante é definir um jeito de jogar e comunicar isso para a torcida. A gente vai tentar retomar o Corinthians que jogava antes, aquele Corinthians que ganhou tudo. E porque daqui a pouco é isso, daqui a pouco sai o Lázaro, traz o Dorival Júnior vai jogar de outro jeito. Aí sai o Dorival Júnior, traz o Tite vai jogar de outro jeito. Tentou trazer o Renato Gaúcho, tentou trazer o Aguirre, trouxe o Silvinho, quer dizer, cada um pensa de um jeito. É um negócio meio de maluco. Trouxe o português, é um negócio meio de maluco, Thiago. Concordo, Cerezo, você matou a charada, porque entre Mano Menezes, Carille e Tite são linhas de pensamento similares, estão todo mundo indo pro mesmo caminho. Claro que tem suas diferenças, porque não são as mesmas pessoas, mas isso é o que faz um time vitorioso, tanto que o Corinthians foi vitorioso durante uma década, foi o time no Brasil que mais ganhou títulos. O Corinthians não passava 2 anos sem ganhar alguma coisa. Aí agora, se a gente
for, legal, gostamos, né? Como eles estavam até outro dia gostando muito do Vitor Pereira, então vamos linha de caras que tem o estilo Vitor Pereira daqui pra frente. Ou então, se a gente vai voltar ao esquema Tite, então vamos de Tite. É isso, não dá pra gente ficar nessa, porque nós estamos pegando, ao invés de copiar o que a gente sempre fez que deu certo, então como estamos copiando o que outros times sempre fizeram e sempre deu errado. Belíssima bola levantada nessa discussão aí pelo Thiago. Elaine Bernardino, futebol é resultado, ganhamos do Água Santa, somos os melhores do mundo para muitos torcedores. Hoje empatamos, o time já não presta. Temos que ter paciência. É de Barra Santa Rosa, na Paraíba. Obrigado, Paraíba, pela audiência. Eu também acho que os resultados são importantíssimos. Por isso que eu acho que mais do que jogar bem, o negócio é ganhar campeonato, é ganhar jogo, é conseguir os resultados. Priscila não importa como, Priscila de Castro Cordeiro, boa noite, Cereto e Thiago. Eu respeito a sua opinião, Thiago, mas isso que você falou é verdade. Mas não Lázaro como treinador, nunca foi treinador, tem que contratar o treinador, vamos passar vergonha. A Priscila tá preocupadíssima com o Fernando Lázaro, que até agora não deu a entrevista coletiva. Estamos aguardando aqui, o Tomaso tá atrás dessa entrevista coletiva. Pois não, Thiago? Eu tô preocupado também, Cereto, eu vou te falar o porquê. Até então eu tava tentando ser positivo, eu sempre sou positivo. Eu falo, quando o Corinthians vai jogar, eu me iludo, aí depois eu volto a ser um pouco mais racional. Essa semana, inclusive, um dos últimos vídeos que eu subi no podcast Mão, que fala Maicon criticou o Vitor Pereira, ele deu uma entrevista exclusiva pro GE, onde ele falou sobre o clima ruim que tinha, aquele papo que todo mundo já sabe sobre o treinador que saiu do Corinthians. Só que uma das perguntas foi feita sobre o Lázaro, comparando o trabalho dele com o do Carille ou mesmo do Tite. E o Maicon falou que ele, diferentemente do Carille, os dois são muito parecidos com o Tite na linha de trabalho, porém o Carille sabia o que queria. Ele disse que o Lázaro estava procurando achar algo que encaixasse com os jogadores. Para mim foi um recado de o cara não se sente seguro para implantar um esquema no Corinthians. E vendo hoje a mudança no esquema tático novamente, eu tive essa certeza. Poxa, o Maicon passou um recado. O cara tá se sentindo inseguro no cargo, talvez ele não tenha cancha, não esteja pronto para chegar e implantar um esquema e não tenha essa convicção para ir até o fim e fazer o Corinthians dar certo, Cereto. O Darth Vader Alvinegro, jogar mal fora de casa é um traço desse elenco há anos. Obrigado para você que tá chegando agora, Darth Vader Alvinegro, deixe o seu like e compartilhe a live, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos lá, rapaziada, tentar chegar aos 1000 simultâneos, estamos quase nos 1000 simultâneos. É só você compartilhar a live. Essa entrevista a qual se referiu o Thiago, eu me lembro sempre que o Maicon deu com exclusividade para o GE. Globo, eu me lembro sempre que o Carille falava muito que a primeira coisa que ele fazia era definir o jeito de jogar e a segunda coisa que ele fazia era definir os titulares. Ele definia o jeito de jogar e definia os titulares. E a partir disso começava a treinar. É claro que se houvesse uma mudança depois, o cara ganhava a posição dentro de campo. E aí ele mudava. Mas o time do Carille era de fato até previsível às vezes. Você sabia a maneira em que o time jogava, mas era um time confiável, né? Dificilmente os times do Carille perdiam jogos. Tanto é que quando perdeu do jeito que perdeu lá pro Flamengo, o Carille acabou sendo demitido. O Diego Miguel, eu confio no trabalho do Lázaro, ele tem tudo para dar certo, mas para mim o Carille não teria saído. Estava fazendo um excelente trabalho. E eu não sei o que fez o Carille no Corinthians, que o pessoal não quis contratá-lo de volta, né? O Lucas está dizendo, ó, filosofia de jogo é tudo, futebol total e posse de bola do Barça, por exemplo, né? Base profissional alinhada a uma estrutura de movimentação, intensidade e domínio, vide City. Isso é a identidade, é a filosofia de jogo. A gente estava falando aqui sobre isso. Cereto, manda um abraço para os meus filhos Ryan, ou Rian e Beatriz, aniversário deles hoje. Opa, no mesmo dia o Ryan, ou Rian, 20 anos, e a Bia, 15 anos. Taubaté tá no canal. Matheus Pereira de presente, joga muito, tomara venha logo o Matheus Pereira para começar a resolver parte dos problemas, Thiago. Parte mesmo, vai ser muito útil, vai ajudar, vai subir mais
um degrau aí no nível técnico que a gente precisa, mas não é tudo. Vamos precisar de um pouco mais e eu acho que falta essa convicção também na parte tática. A gente precisa definir. Gostei muito do que você falou, Cereto. Realmente, com o Carille, a gente tinha um time titular, a gente já sabia quem eram os reservas que iam fazer a sombra para aqueles titulares, e quando o reserva entrava, que era uma coisa que aconteceu com o Tite também, inclusive quando teve aquele fatídico 6-1 no São Paulo, na Neoquímica Arena, os reservas jogavam como os titulares. Então era um time muito previsível, pragmático, que é o perfil deles, mas que funcionava. Então o Corinthians podia empatar, mas o Corinthians não perdia. A gente ganhava de 1-0, mas ganhava sempre. Então acho que todo mundo era feliz nessa época. E ainda não dá para saber exatamente o que o Fernando Lázaro acha do time, né? Ele tá realmente... início de temporada, Lázaro com dificuldades para encaixar o time. Um possível pênalti não marcado, campo pesado e um péssimo desempenho da equipe. Fatores que marcaram o marasmo de hoje. Sem dúvida alguma, professor Paulo participando conosco. Menos do que o resultado, professor Paulo, eu acho que tem que analisar o desempenho, porque hoje o desempenho foi muito ruim, né? O resultado, empatar com a Internacional de Limeira fora, começo de campeonato, tal, o Corinthians vai se classificar, não é possível, né? Mas o resultado realmente, o desempenho assustou. A Márcia, tô cansado de ver o Corinthians empatando, é uma vergonha, não tem mais como defender. Aqui, falando de São Paulo, a Márcia diz que não tem mais como defender. Só com a ajuda de São Jorge, o Adriano Leal tá dizendo que só com a ajuda de São Jorge. Cadê o like, gente? O Lucas tá perguntando. Cadê o like, gente? Torcedor, rapaziada. Torcedor, Luquinha. Tá com a cabeça inchada, né? Mas também se quiser dar o dislike, pode dar o dislike aí, não tem problema, né? Mas o pessoal tá pedindo like. Vamos botar um like aí, rapaziada. Vamos subir essa live aí. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro. Eu já nem sei se eu vou colocar essa entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro. Tô na dúvida, viu? Se vai mais agradar do que ou o pessoal vai ficar mais bravo comigo ainda se não tiver o Fernando Lázaro. Olha só, e aí a gente tem que aguentar, tá vendo? Ninguém tá dando like, aí o pessoal do Flamengo entra aqui pra tirar uma com a gente, ó. Conta outra, o Mengão tirou o melhor técnico do Brasil de vocês, aceita que dói mesmo. Ué, mas o clima não tá muito melhor? Uma preocupação do torcedor do Corinthians, esse é um torcedor do Flamengo que tá tirando onda, mas uma preocupação do torcedor do Corinthians, e você falou um pouco sobre isso, essa questão não pode ficar só na questão do clima, né? Tudo bem que a gente falou no jogo passado sobre essa pergunta, o Fernando Lázaro é muito mais do que isso, não é só a questão do ambiente, mas a preocupação é assim, não dá para ter só um técnico que os jogadores gostem e não ter efetivamente um técnico que tenha uma experiência para... Um técnico... O Fernando Lázaro nunca foi técnico, vamos dizer a verdade, né? Quer dizer, todo mundo sabe disso. Isso aí eu não tô inventando, é fato. É a primeira vez que ele será técnico, é a primeira vez que ele está tendo a oportunidade de ser técnico. Então, a preocupação é se ele vai ter peito para fazer algumas mudanças importantes no time do Corinthians ou não, né? Essa é a preocupação. Ou se, como está dizendo aqui a Ângela, por exemplo, ó, a verdade é que o Corinthians está repleto de amiguinhos. Na diretoria, na base, no conselho, na comissão técnica, desse jeito, não tem clube que tenha sucesso. É a tal da panela, principalmente a panela do vestiário. Será que o Fernando Lázaro vai ter peito para controlar essa panela do vestiário? Essa é que é a grande pergunta, Thiago. Eu acho que essa é a grande charada também. O que me parece até agora, os recados que eles passam com essa coisa de clima positivo e tal. Legal, ele é muito gente boa, o Lázaro, mas isso, que ele não... o Michael mesmo falando que ele estava tentando achar o melhor esquema tático, se adequar aos jogadores, e vendo como foi o último jogo, me parece que ele está muito querendo agradar a todos e não tem aquele controle, essa cancha no vestiário. Como, por exemplo, no último jogo, a gente viu o Roger Guedes jogando como ele gosta, sem ter que voltar para marcar. Será que se ele tiver que mandar o Roger Guedes voltar para marcar, vai continuar essa paz toda? Eu não sei, se eu tô achando que não, que ele não tem cancha para segurar esse rojão. Quem falou, na verdade, na conta da Márcia aqui é o Antônio Barrientos, que é pai da Márcia. E diz que assiste o canal todos os dias. Mande um salve. Um abraço pro Antônio. Obrigado para você, obrigado pra Márcia também. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Elaino tá dizendo que, eita, que o flamenguista sempre querendo ser Corinthians, né? Sempre levou nossos atletas. Vocês já prestaram atenção? Pois é isso que tá acontecendo.
Como é que é? Valeu, Cereto. Vou mostrar já já. Ah, aqui, ó. Valeu, Cereto. Vou mostrar já já a mensagem para meus filhos. Estão ao lado na casa da avó, preparando o bolinho. Você é o cara. Tô dando like. Você é humilde. Continua assim. Obrigado, Canidia. Um beijo para você. Parabéns pros filhotes lá. Vai lá comer um pedacinho de bolo, um guaraná, um brigadeiro. Hoje é dia de fazer a festa. Vamos votar antes da entrevista coletiva do Lázaro? Vamos votar aí, tentar votar não vai ser fácil. Quero também a opinião aqui do povo, hein? Quero a opinião do povo no Bola de Ouro. Quem é o Bola de Ouro? Quem foi o Bola de Ouro do jogo? Ou quem sabe o menos pior? Quem foi o melhor jogador em campo? Hoje tá difícil, hein, Thiago? Tá muito difícil, Cereto. Eu vou... Como a gente sempre pensa nos atacantes, mas hoje eles acabaram nem chutando no gol, vamos dizer assim, né? Apesar do gramado estar muito ruim, eu vou dar a bola de ouro pro Cássio, porque ele fez uma defesa importante e também pelos últimos jogos, se não fosse o Cássio, a gente já teria tomado um monte de gol nesse Paulistão. Cássio, bola de ouro e... Vou colocar a opinião do povo aqui. Cássio Ramos, o Gabriel Souza dando mais um voto pro Cássio. Francisco Araújo, mais um voto pro Cássio, então o Cássio ganhou. Cássio, bola de ouro, bota aí, Tom. Cássio, bola de ouro, e o Cássio já tinha sido bola de ouro já foi bola de ouro contra o Bragantino, né? O Glauco Campanholo também dando bola de ouro pro Cássio. O Anderson Barros tá mexendo com o flamenguista lá, ó. Você aparece aqui na live, depois que o Real Madrid acabar com você, a gente ganhou do Chelsea, sem o português. Não vamos nos acabar por causa dele, não. A nação é muito maior. É isso aí. O pessoal tá dizendo que é muito cedo. O Elaine tá dizendo que é muito cedo para pegar no pé do Lázaro. Bola de ouro. O Lucas Jesus não vi o jogo e me livrei da Depression Night. Hoje foi dia de depressão mesmo. Hoje aqui, vou dizer um negócio pra você. Foi difícil. Cássio, melhor do Brasil. Tá todo mundo aqui. A Ângela faz uma observação que é pertinente, hein? A Lusa meteu 3 no Red Bull hoje. E o Red Bull deu sufoco no Corinthians, hein? Sendo que a Lusa tinha perdido o primeiro jogo pro Botafogo no Canindé. Pro Botafogo de Ribeirão. Isso também é preocupante, hein? Porque eu fiquei com uma péssima impressão da Lusa no primeiro jogo e de repente a Lusa meteu 3 no Bragantino hoje. O Bragantino que ganhou do Corinthians, dando baile no Corinthians, hein? Isso também é preocupante. Uma boa observação da Ângela aqui, hein, Thiago? Eu não tinha pensado, agora que eu li a mensagem dela, já me deu um frio na espinha. Eu falei, nossa, é verdade, hein? Realmente foi um indicativo aí. Ali pro senhor Duílio, alô Duílio, né? Olha aí o indicativo que a gente precisa melhorar o elenco. É isso aí, Cereto. Bola de ouro então pro Cássio e o Bola de Lata, o segundo melhor em campo. O Bola de Lata não, o Bola de Prata, daqui a pouco o Bola de Lata. É porque só teve Bola de Lata hoje. É verdade. Hoje só teve Bola de Lata. O Bola de Prata, Thiago. O Bola de Prata barra lata, né? Vamos dizer assim. Menos pior. Eu vou no Roger Guedes, ele tentou, né? A hora que ele deu uma cortada lá, foi pro meio, bateu pro gol, aí a bola subiu demais. Se ele tivesse acertado o chute, seria 1-0. Então valeu a tentativa, o gramado tava muito ruim, mas ele se esforçou, tentou fazer alguma coisa, Cereto. Vamos lá, rapaziada, quero o voto de vocês aqui. Quem vai decidir é vocês. Se der empate aqui, eu decido. Mas vamos lá. O Gabriel Souza tá votando no Roger Guedes. Então mais um voto para o Roger Guedes. O Fábio Matos também está votando no Roger Guedes. Mais um voto para o Roger Guedes como bola de prata. Francisco Araújo, bola de prata. O Roger Guedes. O Antônio, bola de prata. Tá com a conta da Márcia, né? Bola de prata, Roger Guedes. Só um voto para o Bruno Mendes aqui do Elaine. Então, bola de prata, Roger Guedes também. Acho que o Roger Guedes, ele buscou, se movimentou, poderia ter feito um golaço no primeiro tempo, poderia ter feito um golaço no segundo também, porque ele é um jogador de qualidade, mas foi o único que se movimentou. Então é o bola de prata. E o bola de bronze, Thiago? Bola de bronze eu vou no Yuri Alberto, porque ele tentou também. Ele quase acertou uma assistência que ia dar no pé pro Roger Guedes marcar o gol. A bola só não chegou por causa do gramado. E eu vi que ele várias vezes ele tentou tabelar, mas ele não conseguia por causa do gramado. Então valeu a tentativa, tentou, não tanto como o Roger Guedes, foi um pouquinho melhor que ele hoje, mas fica aí o crédito pro nosso Yuri Alberto, camisa 9. Quem joga mais? Guedes, o Wellington Rato, é o Wellington Rato não? O Mbappé? Rato. O Lucas Jesus tá de brincadeira. O Luquinha tá de brincadeira, né? Se perguntar pro Charles, é o Wellington Rato.
O Wellington Rato certamente ganharia, na opinião do Charles. E o bola de bronze? Ó, o primeiro voto pro bola de bronze vai para Bruno Mendes, do Elaino Bernardino aqui. Quem você votaria no bola de bronze? No bola de bronze? Bola de bronze. O que eu falei, o Roberto, foi o prata, né? Não, o bronze não, bronze é o Roberto, na tua opinião, Roberto, né? É isso. Roberto. Então tem Cássio, voto. Roger Guedes e o Roberto. Então tá empatando aqui o Bruno Mendes. Quem mais? Tem gente perguntando cadê o Paulinho. O Paulinho continua fora, gente. Vai ficar fora pelo menos mais uma semana o Paulinho aí. Quem vocês votam aí no bola de bronze? Bola de bronze, Francisco Araújo, Bruno Mendes. Mais um voto para Bruno Mendes. Então, Bruno Mendes ganhando votos. Então, assim, ó. Quem mais? O Duqueiroz. Não, calma, Tom, calma. Foi o teu voto ou foi o voto da galera? Calma, deixa eu ver aqui a rapaziada aqui. Bruno Mendes, mais um aqui, Bruno Mendes. É o bola de bronze, é o Bruno Mendes, é isso? É o bola de bronze, o Bruno Mendes? Parece assim. Então vai Bruno Mendes. Vamos de Bruno Mendes. Acho que bola de bronze, Bruno Mendes. O Bruno Mendes, eu tô achando que é o seguinte: a galera tá querendo o Bruno Mendes na zaga. O Bruno Mendes jogou semana passada, jogou o jogo passado no lugar do Balbuena. Aliás, esse jogo ele jogou no lugar do Balbuena. Jogo passado ele jogou no lugar do Gil. Ao que parece, a galera não quer uma zaga com o Gil e com o Balbuena, porque entende que essa zaga é lenta demais. Então a galera tá pedindo pela permanência do Bruno Mendes e por isso mereceu alguns votos para o Bruno Mendes, embora o voto do Thiago tenha sido no Yuri Alberto. O Bruno Mendes foi eleito e a gente respeita aqui a galera, hein, Thiago? Sim, nada contra, eu gosto pra caramba do Bruno Mendes, eu acho que depois que ele voltou do Inter, ele voltou muito melhor, se transformou num outro cara, foi bem, ajuda na lateral direita, acho que ele poderia ficar por ali quando o Fagner não tá, não tem problema nenhum, é um cara raçudo e até me preocupa, porque já se o Corinthians não renovar, ele pode assinar um pré-contrato aí com outro time, o Corinthians precisava se mexer, porque eu acho que ele tem potencial para trazer retorno esportivo pra gente, quem sabe até o Corinthians revender e fazer um dinheirinho depois com ele também, Sereto. Mas você escalaria o Bruno Mendes como o titular da defesa ou você continuaria fazendo esse revezamento? Eu escalaria como titular. Independente do outro, ser o Gil ou o Balbuena, né? Meu número 1 seria o Balbuena com o Bruno Mendes ou o Gil com o Bruno Mendes. Mas eu nunca colocaria Gil e Balbuena. E não tem preferência pelo segundo, Gil ou Balbuena? Balbuena, o primeiro. O Fabinho também tá dizendo. Não, o Fabinho tá dizendo a zaga ideal seria o Bruno Mendes e o Xerife. Muita gente deixando o Gil na reserva, que eu tô vendo aqui pela indicação do pessoal. Rapaziada, e o bola de lata? O Lucas lembrando que o ano passado nós vencemos apenas 2 clássicos. Isso é uma pergunta interessante, hein? Porque o ano passado foi difícil ganhar clássico, né? E o clássico, no final das contas, antes da gente botar no bola de lata, colocando esse tema aqui do Lucas, que eu acho que é bom, é o que dá, é o que faz a diferença, né? Quando você perde clássico, é difícil você segurar o técnico. O ano passado segurou porque o português tinha casca grossa, né? Não era fácil demitir o português, até porque tinha uma multa rescisória grande, né? Você pagar para demitir o português. Então agora fica mais fácil, se você quiser dispensar o Fernando Lázaro ou voltar o Fernando Lázaro para a antiga função. Tem isso também, viu, Sereto? Que às vezes eu acho que pode ser acabar sendo uma opção que o Corinthians vai fazer. E realmente é uma das coisas que, quando eu vejo muita gente falar, se tem muita paciência com os europeus quando eles vêm para os times. É óbvio, os caras colocam uma multa tão alta que os dirigentes começam a ter uma paciência incrível, porque não tem como pagar se quiser mandar o cara embora. Então eu acho que, de repente, é isso mesmo. Mas, no caso, o Lázaro... eu acredito muito que se ele perder esse jogo, o primeiro clássico que a gente vai ter contra o São Paulo, a situação dele vai ficar um pouco insustentável, viu, Sereto? E o próximo clássico o primeiro clássico é justamente no próximo domingo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Antes o Corinthians pega o Guarani na próxima terça-feira. E agora o Bola de Lá tem... Opa, Sereto, eu amo o seu canal, o Corinthians precisa de um elenco forte, tá falando aqui o Vitor, obrigado, Vitor, pelo carinho da sua audiência. O pior jogador em campo. Tenho certeza que agora vai ter equilíbrio, hein? Vai ter equilíbrio. O pior jogador em campo. Quero ouvir a sua opinião e depois a opinião da galera aqui, Thiago. Olha, eu fiquei... Tem tantos, né? Mas eu tava ficando entre o
o Rafael Ramos ou o Bidu. Hoje estava mais de lateral, assim, para dar a bola de lata. Mas como o Rafael Ramos já fez alguma coisa a mais e o Bidu entrou muito mal, não mostrou nada, eu vou nele hoje pelo péssimo cartão de visitas no primeiro jogo pelo Corinthians. Rafael Ramos, um voto. Então, olha só. O Antônio, que é pai da Márcia, tá votando no Cantígio. Cantígio também não foi bem de novo hoje. O Luke 10 tá votando no Romero como bola de lata. O Anderson Bastos está sugerindo, vamos contratar o Dorival e dar o troco. Dá para trazer o Arrascaeta também? Ajuda um pouco. Exatamente. A Ângela está dizendo que tem que renovar com o Bruno Mendes, tem que renovar logo com o Bruno Mendes. Bola de lata para diretoria, tá dizendo o Roberto Ribeiro, mas tem que ser um jogador em campo. Rafael Ramos, mais um voto, Leandro Conceição aqui, Rafael Ramos, hein? Cantígio Tiriça, mais um voto pro Cantígio Gabriel Souza. Reinaldo Nogueira, Cantígio Lata, Reinaldo Nogueira dando pro Cantígio. Mais um voto pro Romero. Mais um voto pro Romero. Opa, tem muito voto pro Romero aqui, hein? Acho que vai ganhar, hein? Mais um voto pro Romero. Então deu Romero, hein? Romero, bola de lata, meu caro Tomaso. E olha quem tá chegando aqui, o Charles, que tá na praia, rapaz. É outro nível. Charles Toledo tá na praia, curtindo a live. Boa noite, Sereta e Thiago. Não assisti o jogo completo, mas revi os lances. 2 pênaltis não marcados. Bola de lata, o árbitro Douglas Marques. Então o Charles tá dando a bola de lata para o árbitro Douglas Marques. Bom, acho que um pênalti que podia ter sido marcado foi em cima do Romero, mas eu acho que não foi aquele pênalti. Iam quebrar o galho do Corinthians, né? Essa é que é a verdade. Bola de lata para o Romero. Mas o Romero é isso aí, né, o Thiago? Não dá para esperar muito mais do Romero. E você falou um negócio interessante. O Romero é isso aí, só que é uma versão envelhecida do Romero, né? E esse é que é o negócio. Quer dizer, é um Romero envelhecido, né? Que talvez não fosse titular em muitos times do mundo, né? Mas no Corinthians certamente é pela história que ele tem, aquela coisa toda. E não vai ser titular no Corinthians também. Quando tiver todo mundo à disposição, ele também não vai ser titular no Corinthians. Concordo, essa foi minha preocupação quando o Corinthians foi atrás dele. Pensei, mas o pessoal, ele tem um perfil, ele é raçudo e tal, mas essa coisa de ser raçudo, correr atrás da bola, depende também muito da parte física. Ele tá mais velho, ele nunca foi nem um craque de bola, ele não teve passagens assim que você fala, nossa, valeu muito a pena nos outros clubes que ele teve ultimamente. Então, o Corinthians também não teve felicidade nas repatriadas que deu, nas recentes, vamos falar do Jô, outros jogadores também. Então, eu pensei, mas o Mosquito tá machucado, o Adson tá machucado, então espera, ou então deixa para trazer um jogador que seja o cara que vai vestir a camisa e vai ser titular no primeiro dia, falar, esse é o cara. Eu sempre fui a favor, se for contratar, melhor contratar um cara top do que 3 mais ou menos. Essa coisa de oportunidade de mercado e repatriar, se não deu certo, por que a gente repete a fórmula? Não dá para esperar mais do que isso. Aí, repito, o Romero, quando foi bem, ele jogava num contexto de um time muito arrumado, que não é o caso agora, Cereto. Olha só, o pessoal tá dizendo aqui que o Palmeiras vai entrar na briga pelo Michael. Eu li alguma coisa, não sei exatamente se realmente tá entrando ou não. Eu sei que o Grêmio também tá na briga e o Michael, a informação que se tem é que ele já tá acertado com o Grêmio, mas precisa também. É a mesma questão do Matheus Pereira. O Michael já tá fechado com o Grêmio, precisa do Al Hilal dar o ok. O Matheus Pereira já tá fechado com o Corinthians, precisa do Al Hilal dar o ok. Só que se o Al Hilal não der o ok, aí não tem jogo. Mas o Matheus Pereira já disse sim. O que não impede o Corinthians também de tentar contratar o Felipe Coutinho. O que não impede o Corinthians também tentar de contratar outros jogadores. Porque o Corinthians vai... E ainda não consegui enxergar um jogador de velocidade para esse time do... Bota fotos aí do Matheus Pereira, Tom. Bota fotos do Matheus Pereira e bota a capa do Cereto News aí, pra quem não viu. É inaceitável um Corinthians não conseguir ganhar de uma Inter de Limeira. Acho que mais um ano perdido está se apequenando dentro de campo. Para quem tá chegando agora, bola de lata Romero. Obrigado, Tom. Bola de lata foi o Romero, mas já foi. Deixa o seu like. A notícia agora é do Matheus Pereira, Tom. Matheus Pereira disse sim. É isso. Vamos colocar umas fotos diferentes do Matheus Pereira, vamos diversificar, vamos ilustrar, mostrar pros amigos. Olha só, esse aí é o Matheus Pereira, com os cabelos de escola. Bom, para jogar no Corinthians, pelo menos ele já se preparou,
porque tá todo mundo descolorindo o cabelo, né, Thiago? Já tá no... Pelo menos o hairstylist dele já pode ser o mesmo aí do pessoal do Corinthians, tá? Uma boa parceria aí com o Fagner, com o pessoal platinado aí, Roger Guedes, tá tranquilão, viu? Eu gostaria de saber por que o jogador de futebol gosta tanto de pintar o cabelo de loiro, né? Olha só, ele gosta de comemorar os gols assim também. Eu acho que vai ser uma grande. Pô, tomara que o Corinthians consiga. É camisa 10, bom jogador, mas depende do Al Hilal, né? Se vai liberar ou não vai liberar. Acho que agora talvez não libere, porque vai disputar o Mundial de Clubes. Quem sabe depois do Mundial de Clubes. É duro, é jogo duro fazer negócio com os árabes, né? Como foi a questão do Michael. O Corinthians tentou a contratação do Michael e não conseguiu. É jogo duro. Mas, de qualquer maneira, seria uma grande contratação. O Corinthians mostrou hoje de novo que precisa de jogo. Nesse caso, não é elenco. Esse cara não vai ser contratado para jogar, para ficar na reserva. Vai ser contratado para jogar, né? Mais de 1 milhão de reais aí, 1,5 milhão de reais quase, vai ser contratado para jogar. O pessoal da Austrália, fiel Austrália, chegando aqui conosco, o grande Cereto. Volta, Tite. O Tite vai ficar como sombra do Fernando Lázaro por um bom tempo. Até que o Fernando Lázaro consiga os resultados, o Tite. Até porque o próprio Duílio já disse abertamente que o sonho dele é voltar a trabalhar com o Tite. Thiago? Sim. Para mim ficou bem claro que era o plano do Corinthians, depois que não teve êxito na contratação de um segundo treinador europeu. O Tite então seria o ideal. E eu vejo até que a promoção do Fernando Lázaro, né, se a gente pode chamar assim de promoção, foi exatamente a tentativa de ter um Tite 2.0. Um cara que trabalhou com o Tite, um cara que é parecido, um cara que é influenciado por ele, vai tentar seguir essa mesma linha de trabalho, para quem sabe a gente depois no segundo semestre consiga trazer o Tite, ou mais para frente ele vai desenvolver uma linha similar. O problema é que faltou a cancha, mas eu acredito que sim, o Tite seria a opção, e vejo até pelo Lázaro que o Corinthians está tentando voltar, ou então reviver aquele estilo de trabalho que foi a época vitoriosa do Corinthians. Ou então é aquela história, né? Coloca o Fernando Lázaro, se não der certo, tenta trazer o Tite e as coisas se acomodam. Sim. Porque o Fernando Lázaro toparia trabalhar com o Tite, né? Toparia voltar a ser auxiliar técnico pelo Tite. Eu tenho certeza que o Fernando Lázaro voltaria a ser auxiliar técnico. Então acho que as coisas podem se acomodar. Fabinho Silva, acho que quando o Corinthians pagar a arena, o Corinthians vai ser um dos clubes mais ricos do Brasil. Aí sim vai ter grana para trazer bons jogadores. Tem também a possibilidade, a gente não pode esquecer, do Fernando Lázaro dar certo, né, gente? Sempre tem essa possibilidade. O Carille deu certo no Corinthians e ninguém imaginava isso. Também tinha uma grande desconfiança do Carille à época e ele deu certo no Corinthians, foi super vitorioso. Então não podemos totalmente descartar esta possibilidade. Cereto, presta atenção, enquanto tiver essa panela no Corinthians, o time não vai ganhar nada, já passou da hora de limpar esse elenco de veteranos. Bom, no final do ano vai ter que limpar, não vai ter jeito. Porque o Fábio Santos, pelo menos, vai sair. Fábio Santos, a gente sabe que não vai continuar. Os outros eu não sei, mas o contrato da maioria termina aí no fim do ano, Thiago. Pois é, a gente tem um time aí que até o próximo presidente do Corinthians vai chegar com uma batata quente na mão, porque tem muito jogador ficando bem mais velho e tem muito jogador em fim de contrato. Então, a gente provavelmente vai ver uma reformulação em massa no Corinthians para a próxima temporada. O que indica também que o Corinthians e o Duílio tentou montar um time para ganhar alguma coisa agora, que é o que não está acontecendo, a gente está preocupado. Mas realmente tem muito jogador, e o Corinthians também precisa acordar, Cereto, porque tem muito jogador que daqui a pouco vai poder assinar pré-contrato com outros times, e jogadores que são importantes, como o próprio Biro, que nem jogou quase no profissional ainda, e daqui 2 meses vai estar pronto para assinar com outro time se o Duílio não abrir o olho. Cláudio Santana, se depende do Al Hilal, então tá mais longe, porque o Michael, por exemplo, até agora não chegou no Grêmio. Pois é, como eu disse, não é fácil fazer negócio com os árabes. É muito complicado fazer negócio com os árabes. Eles são duro de roer. E eles também não podem fazer contratações nesse momento porque eles estão sendo punidos pela FIFA. Foram punidos pela FIFA. Então, se ele negociar, se o Al Hilal negociar um jogador com o Corinthians ou com o Grêmio, por exemplo, não vai poder contratar jogadores para o lugar desses. Não pode, por exemplo, fazer uma troca. Né? Não tem como não fazer a negociação
contratar o jogador. Ele pode vender o jogador. O que ele não pode é comprar o jogador, contratar o jogador neste momento. Muita gente perguntando qual o salário do Romero. Bom, pelo que consta, o Romero entrou na vaga do... O Francisco Araújo, por exemplo, está dizendo aqui, ó, pagar 350 mil de salário para o Romero durante 3 anos é o retrato dessa diretoria. Pelo que eu sei, o salário é de 400 mil, que é o que ganhava o jogador que foi dispensado agora, foi para o Cruzeiro, que o português queria, como é que chama? Ramiro, que é o que ganhava o Ramiro. O Romero entrou na vaga do Ramiro. Então é uma bala, sem dúvida alguma. É um salário razoável, hein, Thiago? salário muito alto para o que a gente está vendo de retorno em campo. Tanto do Ramiro quanto o Romero. Até brincava, falando Ramiro, Romero. Os dois ganham muito e jogam menos do que estão ganhando. Na minha opinião, eu acho que dá para ter mais por esse valor, ou então parto do princípio, melhor contratar um cara de 1 milhão ou um cara de 1.200.000 do que contratar 2 de 500. O João Pérez está dizendo que o Carille deu certo na primeira passagem porque tinha elenco. Mas tinha elenco, só que todo mundo dizia que o Corinthians era a quarta força. Ninguém apostava no Rodriguinho, ninguém apostava no Jô, né? Ninguém apostava no Guilherme Arana, ninguém apostava na... Lembra que o Corinthians tinha o Cleiton, né, de ponta direita? Cleiton de ponta direita. No Romero, ninguém apostava no Romero. Quer dizer, agora é fácil dizer que o Corinthians tinha elenco. À época ninguém dizia. Quer dizer, mérito do trabalho do Carille, que fez daquele time um timaço. Mas ninguém apostava até então. O Campeonato Paulista, por exemplo, foi um campeonato em que, se o Corinthians perde aquele jogo pro Palmeiras, que é um jogo em que o Corinthians ganha de virada, né? Ou ganha com jogador a menos, né? A expulsão do Maicon, ou a expulsão do Gabriel, era para ser o Maicon, nunca sei como é que foi aquela história. E o gol do Jô, que entra no segundo tempo no lugar do Casim, porque era o Casim que estava jogando. Ali, a partir daquela vitória contra o Palmeiras, em 2017, é que o Corinthians deslancha e ganha o Campeonato Paulista e ganha depois o Campeonato Brasileiro, Thiago. Sim, concordo. Inclusive, o Carille, ele é um cara que, assim como o Tite também, eles conseguiam fazer um esquema por isso que o Corinthians era muito defensivo, que acabava dando um jeito de tirar um leite de pedra de jogadores que não eram tão bons, alguns. A gente sempre teve jogadores diferenciais, inclusive no meio de campo, a gente tinha Danilo, teve o Douglas, a gente teve jogadores que sabiam fazer essa construção do jogo para o contra-ataque, e o Corinthians sempre marcava, achava aquela uma bola e fazia o gol. Então o Carille era um cara que sabia fazer isso. E esse estilo que o Corinthians começou a buscar de uns tempos para cá, precisa de jogadores ainda mais técnicos, precisa de mais velocidade, precisa de mais intensidade, o que custa mais dinheiro. Então o Corinthians precisa decidir o que ele quer, né, Cereto? Estão reclamando do Romero ganhar 400, se liga no Luan que ganha 800. E, pois é verdade. Ali realmente... E o Corinthians está tentando a rescisão de contrato com o Luan. Agora, se você fosse o Luan, você rescindiria o contrato? Ganhando 800 pila por mês para não jogar nada, para não jogar? Para ficar treinando? Você faria o quê? Eu acho que eu seria mais que nem o Jô. O Jô, pelo menos, teve caráter de falar, bom, já que deu ruim, eu vou embora, rescinde meu contrato, não precisa me pagar mais nada. O Luan, ele tá aí com vale-refeição alvinegro, né? Tranquilão, lembra o Corinthians indo jogar na Bombonera contra o Boca Juniors e o cara foi flagrado num restaurante, tranquilão, com o pessoal, tomando um vinho, comendo um petit gâteau. Então ele tá tranquilo, ele tá desfrutando de quase 1 milha por mês, porque ele sabe que também depois de acabar esse contrato, ninguém vai querer pagar nem 200 para ele, Cereto. Cereto, boa noite. O Corinthians é refém do bom desempenho na arena porque parece 2 times totalmente diferentes, dentro e fora de casa. Muita gente falando nisso mesmo, realmente. E cadê o Maicon? Tá perguntando aqui o Antônio, é Márcia, gente, mas o Antônio é pai da Márcia, ele tá na conta da Márcia, tá? Eu já vi, então não tô sendo indelicado. O Maicon foi poupado hoje porque o Maicon tá acima do peso, né? Isso eu acho mais preocupante do lado do Corinthians, gente. Eu tenho batido muito nessa tecla. O ex-preparador físico foi contratado, o ex que voltou a ser atual, né? O Flávio de Oliveira. Não deu certo o último trabalho dele, ele foi muito criticado no Corinthians. E ele volta a trabalhar no Corinthians.
E o Corinthians, depois de um mês de pré-temporada, o Corinthians está se arrastando em campo. Pô, que raio de preparação física é essa, cara? Né? Que raio de preparação física é essa? Isso é mais preocupante do que qualquer outra coisa. Eu entendo você rodar o time, no começo do campeonato é muito jogo, o Corinthians tem que se preparar mesmo para Libertadores e para a fase final do Campeonato Paulista e para Libertadores, né? Para a hora que chegar, começar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista eu acho importantíssimo, mas é um campeonato que o Corinthians tem que usar como preparação, né? Para o resto da temporada. Mas a preparação física é o negócio que mais me chama a atenção, me chama minha atenção ainda mais, porque a questão técnica, a questão tática, você pode falar, pô, mudou o técnico agora, né? Teve um mês para trabalhar também? Teve, mas a gente sabe que na pré-temporada se trabalha muito mais fisicamente do que taticamente, né? O começo da temporada é isso, para você recuperar o condicionamento físico dos jogadores. E os jogadores estão num bagaço, Thiago. O que a gente pode botar na conta da preparação física, porque com o tempo extra que a gente teve, nunca acontece isso porque a gente teve um calendário de Copa do Mundo especial, uma pré-temporada maior e chegou do mesmo jeito ou pior, então não se explica. Então a culpa tem que ir na conta da preparação física. E era uma preparação física que a gente criticou desde a época do Silvinho. Eu lembro, Cereto, do Mancini reclamando da preparação física, do estado físico dos jogadores. Isso vem de muito tempo e era o mesmo profissional. Por que esse profissional retorna ao Corinthians? É isso que eu queria entender. Não tem explicação. Daqui a pouco a gente vai começar a ver o time morrendo novamente no segundo tempo, no meio da temporada. Aí baixa as portas, porque não tem mais o que fazer. O Timóteo também fala da história do pior. O Corinthians fora de casa é pior que o Sub-17, o aproveitamento do Corinthians fora de casa. O Antônio Carlos fala que o Lázaro, infelizmente, não tem competência para ser técnico do Corinthians. O Cláudio está dizendo que precisa de um camisa 10, um ponta-direita rápido como o Michael e um camisa 10. Cereto, boa noite. O Corinthians é refém, já falei, Lucas Shelton, do bom desempenho na arena. É impressionante, o Roberto está dizendo, como o Corinthians só vai atrás de jogadores caros e de contratações difíceis. Para que serve o Cifute? Será que não tem boas opções como foi antigamente o Ralf, o Paulinho, etc.? Mas é que é o seguinte, esse ano é um ano de eleição. E o Corinthians quer contratar alguém que faça fumaça. Mas, de fato, o Corinthians podia facilitar mais as coisas, né, Thiago? Podia mesmo, né? Agora, a desculpa que estão dando agora, mas tá vendo? Quando a gente tenta contratar o jogador pra achar um outro Ralf, outro Paulinho, o cara não dá certo, vocês criticam e só querem os craques agora, os primeira prateleiras. Agora, não sei, precisa ver quem é o olheiro, quem é que tá identificando esses jogadores, quem é que identificava o Paulinho pra poder identificar um outro Paulinho, um outro Ralf, e de repente a gente conseguir ter isso. Agora, não dá pra falar que você tá contratando um Jonathan Cafu, como foi o caso, mas a gente tava tentando trazer um Paulinho 2.0, um Ralf 2.0, porque não deu certo. Então é isso, o Corinthians precisa ter, sim, precisa estar de olho em jogadores que são mais baratos, que estão na América do Sul, que estão na Série B, que são em outros times que podem ter esse upgrade, jogar bem no Corinthians, mas também precisa trazer cara à primeira prateleira. Então, se quem tá olhando não tá olhando direito, vamos buscar alguém que consiga enxergar esses jogadores. O Nicolas Matheus está dizendo o seguinte, tem a informação que eu vi de um conselheiro ligado ao Adriano, irmão do Duílio, que o Fernando Lázaro foi mal no clássico contra o São Paulo e balança. Mas aí não precisa nem de informação, né? A gente sabe que se perder clássico para o São Paulo, ou perder qualquer clássico no Corinthians, o técnico sempre balança. A gente sabe disso, né? Agora, eu tenho dito aqui, a direção é que tem que dar respaldo para o Fernando Lázaro. O Bruno Gomes já perdeu todo o começo de temporada. O Fernando Lázaro não dura até o final do Paulistão, porque ele não é técnico. O pessoal começa a virar para o Fernando Lázaro. O Fabinho, por isso o Cássio tá jogando, porque nas férias, o Cássio se dedicou muito nas férias, né, a fazer um trabalho de preparação física. Cereto, no ano passado, os jogadores reclamaram da intensidade dos treinos da comissão do Vitor Pereira. Agora, com a nova comissão, quero ver qual a desculpa para tanta tiriça. Essa tocou num ponto importante o Reinaldo aqui, hein? Reclamaram que o bicho pegava e agora o bicho não pega mais, e aí? Tem que correr em campo, né, Thiago?
Sim, tem que correr em campo. Não adianta nada ser um clima maravilhoso, essa Disneylândia aí, os jogadores com o treinador, e em campo não acontecer nada. Porque daí o tempo vai fechar também daqui a pouco, na hora que perder o clássico, Sereto. Vai lembrar, fazer um comparativo aí, um paralelo, né, com a mensagem que mandaram falando do Lázaro não ser treinador. Ele é treinador, só que ele tá começando. Então eu acho que falta experiência, até como o Maicon passou o recado, pro cara ter essa segurança de saber o que ele quer em campo. Vamos lembrar o quê? Comparar com o São Paulo. Você pega o Rogério Ceni, a primeira passagem dele, ele foi um cara completamente apagado. Ele não tinha esse poder que ele tem hoje de segurar o elenco, de fazer o que ele quer, de mandar jogador embora, que é uma coisa que ele faz agora e conseguiu se manter no São Paulo. Porque ele passou pelo Fortaleza, que era um time com menos pressão, né? Ganhou títulos, depois foi pro Flamengo, ganhou um título grande e agora ele pode chegar e ser um cara que vai chegar e vai mandar no time. O Lázaro, acho que era esse caminho. Não era o momento para ele estar no Corinthians agora, Sereta. Eu achei certo o Lázaro poupar alguns jogadores, pois o time precisa pegar ritmo de jogo. Tá dizendo aqui o Diego Miguel. Matheus Bidu é uma piada. Quem indicou esse cara? O Matheus Bidu veio do Guarani, mas jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. O primeiro jogo foi péssimo mesmo. O cartão de visita... É que a primeira impressão é sempre aquela que fica, né? O cartão de visitas foi péssimo. Tomara que ele melhore, que ele tenha um condicionamento... Que ele... De repente é uma questão também de condicionamento físico. Não sei o que acontece com o Matheus Bidu, mas de fato foi péssimo. Ó, tem muita gente chegando agora, hein? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vai sentando a mão no like aí, porque muita gente chegando agora. Eu não sei se eu vou mostrar a entrevista do Fernando Lázaro, eu tenho dúvidas, viu? Porque tô achando que o Fernando Lázaro não tem muito a explicar. Mas, enfim, estamos aqui debatendo, já elegemos para você que tá chegando agora. O Bola de Ouro. Quem é que foi mesmo, Tom? Só para quem tá chegando agora, pra gente mostrar aí. Gostei do Pércio. O Lázaro é uma mistura de coelho mais Silvinho, mais o português, somando o que eles têm. Não, que é isso, calma, vamos devagar. Com o Fernando Lázaro. O Bola de Ouro, para quem tá chegando agora, eleito foi o Cássio, o melhor jogador em campo, né? O Cássio foi o melhor jogador em campo, o Bola de Ouro. O Bola de Prata, quem é que foi eleito mesmo Bola de Prata? Alguém se lembra aí, que eu já não lembro mais? Você lembra, Thiago? O Bola de Prata... Foi o Roger Guedes? O Roger Guedes. Isso. O Roger Guedes foi o Bola de Prata, porque poderia ter feito 2 golaços. O Bola de Bronze eleito foi o Bruno Mendes. Sim. O Bruno Mendes foi eleito Bola de Bronze. E o Bola de Lata eleito foi o Romero. Acho que a galera... Acho não, tenho certeza. A galera tá esperando mais do Romero. Mas esperar o quê do Romero, né, Thiago? Tô esperando demais ao invés de esperar mais. Tô esperando demais, porque o que ele pode oferecer é o que ele jogou hoje. Exato. Talvez num jogo na arena ele possa desenvolver uma função tática mais importante e tal, mas é isso. Ele não vai driblar. Ele não vai conseguir driblar, ele não vai conseguir ir pro fundo. Ele é um jogador que, assim, tecnicamente... Eu vou dizer um negócio pra você aqui que pode ser... Mas eu vou dizer pra você aqui. Se alguém discordar, o Mosquito, tecnicamente, é melhor do que o Romero. Ou então, o Mosquito pode dizer o seguinte: o Mosquito é um Romero mais jovem, mais novo, né? O Romero novo talvez joga... O Mosquito consegue driblar, consegue partir para cima mais do que o Romero consegue. O Romero, ele é o Mantuan talvez seja um Romero mais novo. O Mantuan tem mais habilidade do que o Romero. Sim. Tem mais qualidade do que o Romero. O Romero sempre foi só isso, só que agora ele tá numa versão um pouco mais envelhecida, tal, né? O Luiz Gustavo Souza tá dizendo que outro ponto é que o Lázaro já voltou atrás nas palavras. Diz que não ia ter rodízio em 3 jogos, foram 3 times. Sou a favor desse rodízio para testar o time junto com a base, mas voltou nas palavras. Ô Tom, pede o like aí, Tom, porque quando você pede o like é que faz a diferença. Isso, Tom. Entendeu? Esse que é o negócio. Você que tem pedido... Você é a favor do rodízio ou não é a favor do rodízio? Eu sou a favor, mas eu queria ver um rodízio que administrasse um pouco mais os minutos do que o jogador no jogo inteiro, Cereto. Foi uma coisa que eu vi, por exemplo, o Jorge Jesus fazer e eu achei interessante. Então vamos supor, se o cara não consegue jogar o jogo inteiro, ele pode jogar 50 minutos, 60 minutos, e aí você troca por um jogador que vai estar mais inteirão, e aí você consegue, de uma certa forma, ter aqueles 11 melhores jogando sempre, pelo menos, todos os jogos. O Fabinho pediu para ter calma porque o Romero vai arrebentar. Calma porque o Romero vai arrebentar.
O Nicolas Matheus está dizendo, quando eu falei que tínhamos batido em galinha morta, só faltou uns pularem no meu pescoço. Daí pegou um time minimamente organizado e ágil e se complicou. Não perdeu porque os caras são ruins no chute. Acha que foi isso? Não, Thiago? Deixa eu ver aqui que eu não prestei atenção. Não perdeu. É porque é o seguinte, ele fala da galinha morta, ele fala do Água Santa, né? O Corinthians, de fato, enfrentou um time muito fraco. E aí, quer dizer... Mas jogou em casa. É aquele negócio, quando o Corinthians joga em casa, ele joga melhor, ele é seu gramado, tem a sua torcida, aí parece que os caras ficam com mais vontade. Aí eu não sei o que acontece, eu não sei que água, que não é santa, que eles tomam quando saem de casa, que ninguém joga. O Corinthians é que precisa tomar exatamente uma água que passarinho não bebe para ver se funciona, alguma coisa assim. O Lázaro foi uma decisão pensando na parte financeira, como funcionam essas decisões. Está claro que vão trocar o Lázaro se ele não ganhar o Paulista. O que resta saber é o quanto o Corinthians teve de convicção na contratação, na efetivação do Fernando Lázaro, ou se de fato apenas o efetivou porque não tinha outra opção. Tendo em vista que o Corinthians negociou com outros técnicos, por exemplo, negociou com o Bruno Lage, técnico português. Sereto, você é um jornalista muito bem informado, tem muitas fontes e muito competente. Me responda o seguinte, por que o Duílio insiste tanto no... isso aí, tem que perguntar para... Isso aí, cara, por mais que eu tenha fonte, por mais que... Isso é uma questão política, né? O Duílio, o cargo de diretor de futebol é um cargo, acima de tudo, político. Se o cargo estivesse vago, todos os diretores do clube, todos os conselheiros do clube estariam disputando, todas as correntes do clube, todas as correntes políticas estariam disputando esse cargo, porque é o cargo mais cobiçado. Por quê? Porque o diretor de futebol, normalmente, se você é um bom diretor de futebol e o time ganha campeonato, você será o presidente. Né? Foi assim. O Duílio foi o diretor de futebol do André Sanches e foi presidente. O Andrés... O Roberto de Andrade foi diretor de futebol e foi presidente. O Mário Gobi foi diretor de futebol e foi presidente. Então todo mundo quer ser diretor de futebol. E o Duílio colocou o Roberto de Andrade porque é um cargo de confiança. Ele confia, portanto, no Roberto de Andrade. O que vai fazer? A desculpa antes era que a temporada era curta. Dessa vez foi diferente, mas não resolve. Quando jogam de 3 em 3 dias é ruim. Se joga uma vez por semana, pode perder o ritmo. Gente, mas nós não chegamos nem no carnaval ainda, né? O carnaval, acho que tem que esperar pelo menos chegar no carnaval. Resta saber se o Lázaro vai chegar no carnaval, né? Se vai pular carnaval com a Gaviões da Fiel, hein? Ei, meu caro Thiago. Talvez ele possa ir pular o carnaval com a Gaviões porque ele vai estar sem emprego. Essa é a grande verdade, Sereto. Mas vamos torcer que isso não aconteça, vamos torcer que realmente ele consiga os resultados importantes. Olha, eu não vou esperar não a entrevista do Fernando Lázaro, porque já fizemos 1h30 de live. Ele não deu entrevista ainda, pelo menos que eu tenha acompanhado aqui, não vi entrevista nenhuma dele, né? E olha só, o Nicolas está dizendo, vou revelar um bastidor aqui a todos vocês. A candidatura de Duílio Monteiro Alves estava casada com o Roberto de Andrade como diretor. Esta era a condição para ele se eleger. Ou seja, o Roberto de Andrade representa ali uma questão política também. É isso que eu estou dizendo. São questões políticas. E o Duílio deve ter sido obrigado a cumprir com promessas políticas. Você faz alianças, né? Você faz alianças políticas. E isso acaba acontecendo. O rodízio é válido quando o técnico tem uma noção de padrão de jogo. Não adianta poupar os titulares se não sabe usar os reservas. Que mais? Vamos ver se a gente tem mais aqui. Time com cara de Silvinho e o Vitor Pereira, o Emerson Angeli, quando joga fora de casa, fica cozinhando o galo o jogo quase inteiro e tenta ganhar no final. Já podemos esquecer o brasileiro. Presidente estagiário, contrata técnico e estagiário. Bom, ô Thiago, acho que não temos mais o que falar, já falamos de tudo, e se o Lázaro não quer falar, o problema é dele, e depois a gente mostra aqui a entrevista coletiva no canal do Sereto e também no podcast Mão, tá combinado, Thiago? Combinado, Sereto, olhei aqui, realmente não teve, o Lázaro ainda não começou a coletiva, não se pronunciou, sinal que a coisa tá quente, sinal vermelho tá ligado,
Corinthians já percebeu no primeiro jogo, agora no terceiro também, que vai ter que contratar, não vai ter jeito. Se quiser tentar ganhar título, o Duílio vai ter que se mexer, não tem o que fazer, a atuação foi péssima, foi vergonhosa. Tudo bem, a gente já sabe que jogar fora de casa, já sabe que vai encontrar gramado ruim, mas nada explica essa falta de vontade e jogadores com um nível técnico tão baixo. Preocupado com a lateral esquerda, eu tô, Cereto, porque a gente vendeu um jogador, contratamos outro que chegou muito mal, preocupado com a direita, que o Rafael Ramos não engrena, então a gente fica refém sempre dos nossos titulares, não podem machucar e tem que aguentar jogar. Vamos ver o que vai acontecer, vamos tentar ser positivo pro próximo jogo, mas hoje é um dia realmente que eu vou dormir preocupado. O Mr. Degan tá dizendo fora Lázaro, hashtag, a Ângela tá perguntando cadê a coletiva. É o seguinte, ó, a coletiva pelo menos ainda não foi disponibilizada, tá? Porque é o seguinte, quando joga fora de casa, principalmente em jogos fora de casa, a Corinthians TV demora para disponibilizar a entrevista coletiva. Não foi disponibilizada. Então, pode ser que ele já tenha dado a entrevista, mas que ela não tenha sido disponibilizada ainda e depois a Corinthians TV mostra mais tarde. De qualquer maneira, a gente vai falar sobre ela aqui na programação do canal do Cereto, mas acho também que essa altura do campeonato, Lázaro, não tem muito mais o que acrescentar numa entrevista coletiva nesse sábado à noite. Tiagão, parceria, podcast Mão, canal do Cereto, tamo junto, Tiagão, tomara, e a gente volta na terça-feira no pós-jogo de Corinthians e Guarani, tá? Corinthians e Guarani. E o pessoal falando do Matheus Pereira, de novo, quero passar a informação aqui do Matheus Pereira, gente, para fechar aqui. O Matheus Pereira disse sim ao Corinthians, tá? Eu já gravei um vídeo mais cedo, se você quiser assistir o vídeo, só que o Al Hilal é que tem que dizer sim. Não adianta o Matheus Pereira dizer sim. O Al Hilal tem que dizer sim. Tá bom, Thiago? Um abraço pra você. Boa noite, Thiagão. Tamo junto, um abraço, Cereto, e um vai Corinthians a todos aí também. É isso aí, vai Corinthians. É isso aí, rapaziada. A gente volta amanhã, então, neste domingo, pra falar mais do Corinthians. E agora você sabe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Nos canais. Tchau.